É bacana esse papo aqui, né? Eu acabei de postar uma informação a respeito do quadro de medalhas dos Jogos Parapan. Então, eu fico pensando o seguinte, será que as pessoas estão vendo esses jogos, com aqueles atletas se superando de tal forma? E o Brasil, agora, talvez até já tenha aumentado o número de medalhas, está com 222 medalhas, e o segundo colocado, 148. Então, quando a gente ouve esse tipo de debate, a gente fala, será que estão prestando atenção realmente nessa realidade? Porque, aparentemente, o discurso das empresas é umas para a mídia, né? Na prática é outro. Bom, só para me descrever para os nossos amigos que estão nos assistindo, eu tenho pele clara, sou jornalista, tenho 66 anos, meu nome é Ricardo Muti, tenho um pouquinho de cabelo ainda, uma barbinha branca. Infelizmente, sou torcedor do Palmeiras, estamos amargando. Coitado. Olha vai, os corintianos não perdoam. Mas eu estou de verde esperança, camisa verde, calça verde, verde esperança, porque, enfim, esperança é importante para todos nós, inclusive no futebol. É o que sobrou. E eu queria também aproveitar e dar uma notícia que o Luiz Alexandre Souza Ventura, que é um amigo nosso, já participou aqui do Nova Day, tem o blog Vencer Limites, ele passou a informação que é importante, que hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Então, só queria deixar registrado esse fato. Bom, então a gente precisa agora começar o nosso debate. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é que falta realmente para a sociedade, para os governos, para a iniciativa privada, despertar para a relevância de olhar essa questão da inclusão com mais objetividade, com mais seriedade, com mais, eu acho que até um pouco mais de amor mesmo. Uma pergunta para começar o nosso bate-papo. Aí fica a critério de quem quiser dar a largada. Vamos, então, começar por ordem de tamanho, né? Os menores primeiro. Isso, é isso mesmo. Na minha opinião, o que falta é, primeiro, entender que antes da deficiência nós estamos falando de um ser humano, de uma pessoa, né, que tem direito, que tem dever, enfim, como qualquer outra. E eliminar uma barreira que a gente fala o tempo todo, que é a barreira da atitude. Tem uma série de barreiras nesse processo todo, mas a atitude das pessoas, sem sombra de dúvida, é o que faz com que esse processo de inclusão ainda não seja tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que pensar a pessoa com deficiência de forma transversal, entendendo todas as outras características que esse indivíduo tem, ser homem, ser mulher, ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, enfim, todas essas outras características, e entender que nós não somos coitadinhos, porque, infelizmente, ainda tem essa visão de que ou é um coitadinho ou é um super-herói. E nós não somos nenhuma coisa nem outra, nós somos pessoas antes de qualquer coisa. Né? Muitas vezes a gente não supera, tem sempre as pessoas superou a deficiência. Não, a gente não supera a deficiência porque ela continua existindo. Mas as barreiras que são impostas no dia a dia, isso é que é superado diariamente. Então, basicamente, na minha opinião, essas duas coisas. Né? A barreira da atitude e entender que somos pessoas antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Bacana. Alguém quer? Eu acho que é importante, é extremamente importante que nós, brasileiros, tenhamos uma percepção correta da capacidade que nós temos. Né? Pessoas com deficiência, há muito pouco tempo atrás, quando a gente fala em evolução da pessoa, né, evolução de uma sociedade, né, há muito pouco tempo atrás, as pessoas eram completamente abandonadas. Então, não existia investimento em saúde, não existia investimento na educação, não existia investimento no transporte, não existia absolutamente coisa nenhuma. As pessoas estavam abandonadas. Pouco tempo em nível de evolução de sociedade, são 30 anos, 40 anos. É pouco tempo isso, é bem pouco tempo para que aconteça uma transformação. E 20 anos atrás eu não conseguia sair de casa. Eu tenho 28 anos na cadeira de rodas. Eu não conseguia sair de casa e pegar um ônibus, pegar um metrô, fazer coisa nenhuma. Isso mudou completamente. Né? E isso é um investimento da sociedade, investimento de governo, investimento dos empresários, investimento das pessoas. Né?
para fazer mudar esse ambiente. Então, ter ônibus adaptado, você conseguir entrar num restaurante, você conseguir frequentar uma escola, você conseguir acessar essas questões. Nós temos hoje, você estava falando da Paralimpíada, o Centro Paralímpico Brasileiro está entre os maiores do mundo, né? Nós temos equipes de fora treinando aqui, que pedem para vir treinar aqui no nosso Centro Imigrantes, Olímpico, né? Imigrantes. Então, assim, são investimentos bem importantes. E nós temos um resultado muito significativo que eu posso assegurar que há 20 anos atrás, quando eu sentei numa cadeira motorizada, 24 anos atrás, na primeira, aquilo causava um espanto gigantesco. E a reação era horrível, né, sempre. Eu estou preso à cadeira de rodas, o sujeito vinha me contar uma tragédia maior do que a minha, e era nesse nível o nosso diálogo, não era mais nada. Além de não conseguir andar em quase lugar nenhum. Hoje, as pessoas sabem que, essa é a cadeira que fica em pé, as crianças me abordam, falam, pô, que legal, é igual do físico lá, é igual do super-homem. É isso mesmo. As pessoas conhecem, sabem o que é. Não me contam mais tragédia, quando o ambiente não é possível de eu acessar, porque não tem acessibilidade, o sujeito se desculpa, ele não olha com cara de, o que você está fazendo aqui? Né? Isso é a mudança que teve a população, né? Que as pessoas mudaram nesse sentido, mudou bastante. Eu asseguro que mudou muito, né? Eu acho que nós temos essa qualidade, o brasileiro tem essa qualidade. Diferente de outros lugares no mundo que se dizem desenvolvidos, né, que a gente enxerga assim e quer invejar, a Suíça não tem educação inclusiva. O Japão não permite que pessoas com deficiência exerçam cargos de governo, cargos eletivos. Né? Tem coisas importantes do lado social de um lado e de outros negligenciam, né? Então eu acho que nós estamos bem à frente, nós podemos ir mais ainda. Nós precisamos tornar isso muito, alcançar muita gente, abraçar muita gente. A questão da pobreza é importante aqui, precisa ser alcançada nessa questão também. Bacana. Priscila, tem eu queria falar do pedaço da escola. Essa diferença começa com as outras famílias. Quando as crianças com deficiência entram na escola, causam, muitas vezes nas outras famílias, aquele estranhamento do que o Marcos acabou de falar, o que ele está fazendo aqui, né? E tem uma fala, existem muitas mães e pais, hoje em dia, de crianças com deficiência que têm uma ação muito grande na sociedade. Então, são pessoas incríveis, que fazem trabalhos maravilhosos, que começaram em defesa dos seus próprios filhos e transformam. A Carola, com o Giló, mas a gente pode enumerar tantas outras famílias. E na fala de uma dessas mães, uma vez eu li e ela disse: a única diferença entre o meu filho e o seu é que a dificuldade do meu é mais evidente que a dificuldade do seu. Então, que a escola inclusiva, e voltando naquela situação de que é uma escola para todo mundo, ela vai fazer essa grande diferença. Todo mundo vai ganhar. Então, o pai da criança regular, eu odeio essa expressão, mas eu vou usar porque assim a gente consegue fazer essa referência, não precisa mais estranhar essa diversidade dentro da escola, porque isso é um ganho. A escola que tem a diversidade mostra que é uma equipe preparada para qualquer dificuldade pedagógica. Acho que isso é o que as pessoas deviam pensar. Bacana. Eu acho que, assim, eu entrei há pouco tempo, acho que os três têm mais bagagem para falar sobre o mundo da acessibilidade, só que, na minha visão, pensar acessibilidade é necessário e esses debates são muito importantes, principalmente para as próximas gerações, para que elas já cresçam com essa consciência de que tem pessoas que ainda não estão na equidade e elas precisam dessa acessibilidade. Isso, querendo ou não, começa lá atrás. Então, muitas empresas não têm deficientes como funcionários, ou quando contratam para posições básicas. Mas o porquê disso? Um olhar sempre meio assistencialista, quer se penitenciar com algum tipo de ação pontual. Isso, e aí eu penso que, desde o início da educação, como a Priscila trabalha, a gente precisa dar condição para que essas pessoas se capacitem, porque é exatamente o que o pai do João falou. A gente está criando o nosso filho para ser
independente, ou minimamente independente. Então, a gente tem que pensar no menos do coitado, tadinho, deficiente, será que ele conseguiu estudar? E não, dar oportunidade para que essas pessoas, independente da deficiência que ela tenha, se capacite para que ela entre na empresa, faça funções de liderança, tenha funções importantes, porque a partir do momento a gente, em eventos da HandTalk, a gente ouve isso. A partir do momento que a gente abriu as portas para um deficiente, houveram diversas transformações dentro do ambiente organizacional. Bacana. As pessoas aprenderam mais, foram mais colaborativas, começaram a entregar mais o resultado e a gente se surpreendeu com o resultado que aquela pessoa que a gente contratou trouxe. Então, eu acho que é um passo a passo e imagino, igual o Marcos falou, a gente está no caminho certo. É isso bacana. Mesmo. O Francisco Liberato, que é um professor de Minas Gerais, ele falou que ele na verdade está te parabenizando e que ele só fala que deveria ter sido o trabalho de vocês, deveria ter sido mais divulgado pela mídia. Mas eu vou fazer a pergunta para você do Demétrio dos Anjos. Ele diz o seguinte: o aspecto do aplicativo Aprender conforme o uso, será que ainda falta muito para ele conseguir traduzir do Libras para o português? Falta. A tradução... Uma notícia ruim para ele, mas tudo bem. A gente está no caminho, só que é a tecnologia, né? Então, primeiro, a HandTalk, por ser uma startup, então a gente não tem braço que consiga abraçar todos os projetos instantaneamente. E esse reconhecimento facial, reconhecimento de movimentos, ele é muito complexo, tecnologicamente falando. Então, hoje, o Hugo ainda não consegue identificar, a partir do momento que a pessoa está fazendo um sinal, o que aquilo significa de fato. Mas hoje a gente já tem projetos dentro da HandTalk que esse reconhecimento está começando a ser feito. Só que isso é devagar, então não é de amanhã para daqui a um mês que o Hugo vai conseguir compreender um texto, ou, por exemplo, o que a intérprete está falando e passar para o português. Okay. Mas isso vai ser possível, só não posso precisar quando. Em breve. Em breve. Bom, vamos aqui a uma pergunta da Graça Aparecida Barcos, que é do Tribunal de Contas do Estado. Ela diz que, acho que parte já foi falado aqui, mas eu vou fazer, talvez uma pudesse falar melhor. Gostaria de saber como reagem os colegas de trabalho em relação às pessoas com deficiência do seu ambiente. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Os ambientes em que as pessoas não tiveram essa experiência, essa é a importância até da legislação, ter previsto isso, né, hoje. Então, os ambientes as pessoas precisam entender, conhecer, porque antes do preconceito, da discriminação, vem o desconhecimento. Né? Então, é importante que quando há um concurso público ou uma admissão numa empresa, que as pessoas saibam, olha, o sujeito está ali na cadeira, ele não vai explodir, não vai pegar fogo, você não vai precisar levar ele no banheiro para fazer cocô, você não vai precisar dar comida na boca dele. Então, as pessoas precisam saber como é que isso acontece. E o sujeito que está lá, ele precisa ter as condições para estar. Então, o software para conseguir ler a tela, o banheiro acessível, a mesa na posição adequada, os recursos que são os básicos para atender esse tipo de... Se isso acontecer da forma correta, certamente vai ser exitosa essa colocação e essa pessoa vai ter um caminho pela frente e a equipe vai ganhar com isso, toda a equipe, toda a empresa. Bacana. E uma pergunta aqui para a Priscila. Ela pergunta se por vezes há necessidade da escola contratar pessoas para acompanhar crianças com deficiência que eventualmente frequentam a escola. Isso são várias situações. Sim. A rede pública tem esse profissional. Então, as escolas particulares ainda muitas vezes esse é um ônus da família, porque a escola ainda não se sente preparada para atender essa criança em todas as suas necessidades e diferenças ou recursos, mas muitas escolas particulares hoje têm no seu quadro de funcionários o profissional especializado que atende a criança em sala de aula. Bacana. Então, eu acho que isso é um crescimento. Entendi. A rede pública já faz isso, e a particular está caminhando para isso. Bacana. E é importante dizer que é contra a lei cobrar da família esse profissional. Sim.
né? Isso tem que estar incluído e é contra a lei também cobrar mensalidade diferenciada porque a criança tem deficiência. Negar a matrícula, tudo isso é crime, é contra a lei. E em relação às políticas públicas, o que está faltando para a gente avançar um pouquinho mais em relação a esse tipo de diálogo com as famílias e com as pessoas com deficiência? Bom, como já foi colocado aqui, eu acho que já se caminhou muito, né, nessas questões, pensando tanto iniciativa pública quanto iniciativa privada. Eu acho que a gente já caminhou bastante em um espaço de tempo até que curto, né? Eu acho que mudar a cultura de uma nação, mudar o jeito de pensar, a forma de agir, não é assim tão simples quanto parece, embora ainda seja uma barreira, essa questão da falta de informação, né, essa barreira da atitude, que muitas vezes é fruto da falta de convivência. E eu acho que é exatamente essa falta de mudança de olhar que ainda dificulta algumas coisas, principalmente quando a gente pensa política pública ainda. A gente está aqui o tempo todo falando que pessoa com deficiência é um ser humano antes de qualquer coisa, mas ainda não parece tão simples na hora da construção de uma política pública. Para o senhor ter uma ideia, muitas vezes, como existe na cidade de São Paulo, no estado, uma secretaria, né, para tratar ali dos assuntos relacionados à pessoa com deficiência, muitas vezes chega uma demanda lá na área da saúde, a demanda daquele cidadão com deficiência é uma questão de saúde. Não tem que vir para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, tem que ir para a Secretaria da Saúde. Então, eu acho que falta um entendimento um pouco mais de entender que quando vai pensar a política pública, tem que pensar também saúde, cultura, educação, enfim, tudo, incluindo também a pessoa com deficiência. Porque, na verdade, saúde é tudo, né? Quer dizer, você entrou no metrô, você tem um ambiente X, eventualmente a saúde está inserida nesse contexto. Bom, o nosso público presente aqui, alguém tem alguma pergunta para formular para os nossos convidados? Sim, não? Pessoal, precisa ser um pouco mais ousado. Ó, o microfone está ali. Eles estão aqui, uma oportunidade única. Pode ir ali no microfone fazer. Não morde, não. Pode ir que tudo bem. Bom dia a todos. Eu sou a professora Maria de Lourdes, de Moraes Pesual. Precisa baixar um pouquinho o seu microfone, desculpa. Desculpa. Mais um pouquinho. Opa. Você acha que ele morde? Não morde. Fica tranquila, hein? Não tenho a prática atualmente. Bom dia a todos. Eu sou a professora Maria de Lourdes, de Moraes Pesual. Atualmente, eu atuo numa escola da rede pública, após atuar por 27 anos como professora de educação física. Em 2014, eu recebi 2 alunos com autismo, que foi minha paixão. Então, a minha pergunta para vocês, né? Alguém especial ou não, todos? Para todos. Okay. Né, em relação a essas pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Porque, para mim, assim, eu tenho uma felicidade muito grande. Atualmente, eu estou com 6 alunos e eu aprendo muito com eles. Sim, professora, né, não é uma atividade diferente, é adaptada. E a escola precisa, sim, ver. É para eles, e é a escola que tem que adaptar, não é eles que precisam se adaptar à escola. Então, eu pergunto para vocês, né, até mesmo com esse censo que vem, porque não sabemos, de fato, quantas pessoas têm esse transtorno, e são muitas. Só para vocês terem uma ideia, eu estou no AE, no Atendimento Educacional Especializado, desde 2017. Me aposentei em 2017 e estou atuando em 2018. Então, assim, eu estava com 2 alunos e esse ano já estou com 6. Então, eu gostaria de saber, né, em relação a todas essas propostas, se existe uma coisa mesmo mais específica para acolher, porque essas pessoas estão aí e estão no anonimato. Tá bom? Obrigada. Bom, já que o microfone está comigo, acho que vai começar de novo por ordem de tamanho, né? Isso, vai lá. Eu não tenho essa vivência na sala de aula como você tem, como, né, tem todo esse trabalho da turma do Giló, então eu acho que você vai poder falar melhor sobre isso, Priscila, mas a minha vivência é mais no mundo do trabalho mesmo. E o que eu percebo é que, assim, quando existe o entendimento das características, e, por exemplo, em relação ao autismo, a gente entende que existem níveis diferentes,
né, eu acho que aí já é meio caminho andado. E quando você começa a conviver e perceber ali quais são as características, né, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei, né, em uma empresa e que eu acho que faz a diferença e que talvez tenha a ver com o que a Priscila vai complementar depois também. Na época, esse colega nem sabia que ele tinha autismo, porque não era, né, falado disso com muita frequência lá atrás. Mas, por exemplo, quando tinha uma reunião, um treinamento, dificilmente ele conseguia ficar muito tempo naquele espaço. E sempre era o julgado, né? Porque não presta atenção, porque é folgado, porque é isso e aquilo outro. E algumas coisas incomodavam muito esse colega e ele saía da sala, não ficava muito tempo por conta disso. Só que só foi percebido isso depois de muito tempo. E uma das coisas que incomodava demais ele era, na hora de um treinamento, de uma reunião, principalmente, que está todo mundo ali próximo, tinha uma pessoa do nosso grupo que tinha mania de ficar batendo com a caneta na mesa. E aquele toque constante da caneta batendo na mesa incomodava, e aí por isso que ele, né, não se sentia confortável e acabava saindo. A partir do momento, mesmo ainda sem saber que ele tinha autismo, porque a gente só descobriu isso depois, parou de fazer aquilo, de ficar batendo a caneta na mesa, ele começou a permanecer o tempo todo ali, né, junto com a gente. Então, eu acho que falta esse, né, precisa ter esse olhar, essa percepção de entender qual é a adaptação, né, e às vezes é uma coisa muito simples, diminuir a luz, parar de bater a caneta na mesa, e essa pessoa consegue mostrar todo o seu potencial, e eu acho que na sala de aula não deve ser diferente, né? O autismo, antes, ele era tratado no campo da saúde somente. Não era considerado pessoa com deficiência. Quando a convenção foi assinada aqui no Brasil, 2008, ele veio para esse campo da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência. Houve uma mudança bastante importante a partir daí, que foi a exploração. A exploração desse sujeito, não só no campo da doença, mas no campo da diversidade humana. E muito se conheceu, a partir daí, as questões acerca do autismo. Então, hoje se conhece muito mais do que há pouquíssimo tempo atrás se conhecia, né, sobre os estímulos a que ele responde, sobre como ele se comporta, o porquê disso, e isso tem tornando possível que essas pessoas estejam melhor incluídas hoje, né? Eu vejo que o autismo é a onda mais recente, né, do universo das pessoas com deficiência, que está sendo recebida e entendida, né? E, como eu disse antes, o conhecimento melhora muito a questão do preconceito e da atitude em relação às pessoas. Então, a ciência e a tecnologia, elas estão ajudando a entender melhor o cérebro também, né, Marco? Muito. Esse é um avanço super importante. Sem dúvida. Nesse processo. Sem dúvida. Nós tivemos um treinamento recente no metrô sobre esse tema, porque teve um acontecimento dentro do sistema que teve Você fala no metrô? No metrô. Okay. Né? Uma pessoa usando uma mãe transportando a filha, que é autista, teve lá uma ocorrência, essa ocorrência foi muito bem resolvida, isso acabou resultando em uma aproximação e uma formação, né, da equipe toda, todos estão passando por uma formação nesse sentido, né, do que pode acontecer e do que pode resolver. Bacana. Priscila, a bola está com você agora. Pensando na escola, né, como você disse, hoje eu tenho 6 alunos no espectro autista. A gente precisa... A escola... a batalha é não olhar o laudo. Desmistificação de laudo. Isso, para nós, não pode ter nenhum peso na relação professor-aluno. Eu acho que as crianças que estão no espectro autista provam, mais do que qualquer outras situações de deficiência, as particularidades, porque você, com 6, percebe que você não tem um igual ao outro. E cada um com a sua necessidade, com a particularidade, ou aprende assim, aprende de outro jeito, e você vai construindo o seu planejamento em cima. Isso é o que acontece com todas as outras crianças. Então, as crianças autistas entrando na escola regular ganham esse mesmo espaço que as outras deficiências. Por exemplo, você também não consegue criar um planejamento padrão
para deficientes visuais residuais, não os 100% cegos, mas os residuais, porque cada um tem uma diferença, ou um foco, ou uma porcentagem. Então, são nessas horas que você percebe que o olhar do professor é muito particular para cada aluno. E quando a gente fala em PDI dentro das escolas, que são os planejamentos do desenvolvimento individual, é isso. É o professor senta e pensa aluno por aluno. E então, estão todos ali. Todos fazem parte. Olha, mais uma brava questionadora. Eu estou assim, bastante preocupada com a questão da formação técnica dos alunos com deficiência, principalmente deficiência intelectual, que a gente percebe, às vezes, não conseguem ter a proficiência leitora e escritora, e aí chegam no ensino médio até por força de legislação empresarial. Não consegue o quê que você falou? Não tem proficiência leitora e escritora, não consegue ler e escrever por uma deficiência intelectual. E aí eles chegam no ensino médio, você tem toda uma convivência, toda uma adaptação curricular, flexibilização, e enfim. Mas eles ainda chegam com bastante necessidade de intervenção. E se chegam sonhando e com todos os direitos de entrar numa universidade. E aí, na universidade, você não tem as portas abertas nem para um currículo adaptado e nem para cursos técnicos. Então, a gente fala muito de empregabilidade, mas não fala nessa formação continuada necessária que todas as pessoas têm. Só que, para eles, o ensino médio é o final. Antes, a gente terminava antes, né? Ainda terminava aí nos finais dos ciclos. Hoje, a gente ainda briga para tê-los até o terceiro médio. Mas, ainda, a partir do terceiro médio, ou eles voltam para casa, ou ficam desempregados, ou entra na fila da empregabilidade. Precisa se abrir, né, discussão, política pública, pensamentos para além da escola para essas pessoas. Eu sou a PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino do Estado da Norte 2. Obrigada. Não sei se ela fez ela não fez exatamente uma pergunta, ela fez uma análise e eu quero fazer um comentário só sobre isso. Você sabe, professora, eu vejo um equívoco histórico na questão da educação inclusiva, porque antes as escolas chamadas especiais, né, eram a única oportunidade para quem tinha deficiência, né, e principalmente deficiência intelectual, né, então todos eram tratados ali, os modelos APA e etc. A partir do momento em que se decretou aí a questão da inclusão escolar e etc., dois caminhos, né, passaram a ser oferecidos, ou está aqui ou está ali, né? E quem foi para a educação inclusiva, dentro de escolas regulares, etc., foi sem contar com o apoio de quem conhece profundamente o tema, que sempre tratou, né, esse tema, sempre conduziu isso. Nas escolas especiais, na verdade, inclusive, esses alunos eram amparados em outras questões, inclusive, né, na ciência social, na saúde, etc. As coisas se misturavam ali. E na escola regular, por força de licitações, as soluções que foram dadas, muitas vezes o sujeito que apoia esse aluno em sala de aula tem um perfil de pessoas que atendem em portaria, de vigilante, e não de um educador, né? Não de alguém que tem esse conhecimento. E continua o modelo em que, na escola especial, a escola é remunerada por aluno excluído, e na escola regular ela é remunerada por aluno incluído, né? Deveria se misturar esses dois mundos. Eu acho que esse muro não pode existir. A escola especial, ela tem que migrar esse conhecimento para dentro da rede e ser remunerada por aluno incluído. Eu acho que tem ganhos dos dois lados aí. A gente precisa ter um modelo novo aí para frente. Bacana. Marinal, você tem um comentário? Só mais um comentário mesmo eu acho que a gente avançou já um pouco até na questão também da formação das pessoas com deficiência intelectual. Eu, por exemplo, já tive lá na SMPED, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, estudantes com deficiência intelectual e estudante de nível superior, não de ensino médio. Então, e a gente tem outros casos, né, em outros lugares. Ainda
ainda são números tímidos, olhando o total da população, mas eu acho que isso já é um caminho. E esse caminho ele vai acontecendo muito por conta dessa luta que vem do próprio indivíduo, da própria sociedade como um todo, de chegar na universidade, porque, como o Marcos já colocou aqui, é lei. Né? Então, se de repente eu não consigo aprender de uma forma escrita, né, existe uma forma prática. Né? E para quem tem deficiência intelectual, não estou generalizando, porque cada caso é um caso, mas muitas vezes a parte prática faz com que ele se desenvolva muito mais do que só ficar ali na teoria. E pensando no universo do público, eu acho que a gente tem um grande desafio pensando, por exemplo, em empregabilidade e concurso público. Né, Marcos? Eu acho que, nesse sentido, a gente ainda não conseguiu avançar muita coisa, porque hoje, para prestar um concurso, você passa primeiro pela prova teórica. E aí, esse cidadão, como foi mencionado, por mais que ele tenha competência para executar aquela atividade, ele acaba sendo eliminado porque ainda não existe dispositivos legais. Né? Tomara que a gente consiga avançar nisso o quanto antes, para que o peso maior dessa avaliação não seja a teoria, seja a prática mesmo. Então, eu acho que nessa parte a gente precisa caminhar. E só para finalizar, a gente tem no Estado, não sei se você ia falar sobre o Centro Paula Souza, né, as ETECs, né, que tem, né, pensando em ensino técnico, são escolas técnicas que vêm de forma gradativa e também se aperfeiçoando e mudando um pouco os seus currículos. Né, o Senai tem feito isso muito bem também, para atender todos os alunos, independente do tipo de deficiência. Mas é um processo contínuo. Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel agora, porque o Gabriel é da Hantok, nós estamos pouco conversando com ele. Tranquilo. A pergunta aqui é a seguinte: quais os serviços públicos que já incorporaram o Hantok? De cabeça, todos eu não vou saber falar, mas a gente tem a Prefeitura de São Paulo. 280 que você lembrar, está de bom tamanho. Assim, como um grande case é a Prefeitura de São Paulo. Então, hoje, a maioria dos sites relacionados à Prefeitura de São Paulo estão com a HandTalk no site. Recentemente, o Ministério Público do Amapá, acho que o TRT de Alagoas tem a HandTalk também. O Sebrae tem a HandTalk. A gente tem o Senac Minas tem a HandTalk. E tá, assim, vem mais e mais órgãos públicos procurando. A Prefeitura de Jundiaí tem a HandTalk também, Prefeitura de, não sei, de Jaguarão, mas é a pergunta da internet? Ou não? Da internet. Para quem perguntou, a gente tem um site que chama Site Amigo do Surdo. Se colocar no Google, você já aparece. E lá tem todos os clientes da HandTalk, independente do setor. Bacana. E aí ele consegue dimensionar melhor, porque de cabeça eu não vou conseguir lembrar todos assim mesmo. Não. Bacana. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença do nosso público aqui, agradecer a Priscila, o Gabriel, o Marinaldo, o Marco, por ter compartilhado essa experiência, essa vivência deles, né, com todos nós. Agradecer ao público que acompanhou o nosso evento pela internet e dizer que esse conteúdo aqui vai estar disponível nas plataformas digitais de Nova Day. É só procurar lá, achar, porque tem coisas bastante interessantes para a gente ouvir, discutir e aprender também. Então é isso. Hoje, o Nova Day de hoje fica por aqui. Convidamos todos vocês para o nosso próximo Nova Day. As informações vão ser divulgadas nas redes sociais. Talvez seja um Nova Day especial. Estamos planejando aí algumas novidades, mas todos serão informados a respeito. Então é isso, né? Vamos sair da zona de conforto e vamos incluir, porque tem gente que está trabalhando e está se esforçando para fazer a diferença. E acho que a gente precisa também fazer a nossa parte. Muito obrigado e até o próximo Nova Day. Valeu.